Olha, deixa eu aproveitar e lembrar você de casa que quando a gente coloca aqui um bate-papo no ar, é justamente querendo que você aprenda e se entenda um pouco mais. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o corpo da gente envia alguns sinais que algum órgão não está bem e a gente não sabe nem... É como se a gente falasse português e o órgão da gente falasse russo. A gente não consegue falar a mesma língua. Então hoje a gente vai ter uma oportunidade dessa, da gente compreender o quanto que o corpo da gente literalmente fala. E fala muitas vezes de uma forma que a gente nem imagina. Por exemplo, ó, eu tenho mania de franzir demais aqui. Eu tenho essas ruguinhas aqui. E eu, na minha pré-pauta, estava vendo que aqui é a área do fígado. Meu fígado é zoado. Se eu bebesse, eu estava ferrado. Ainda bem que eu não bebo. Então, hoje vamos aprender isso. Olhando o rosto da gente, quais são as características de ruguinhas, de marcas, de manchinhas, que vão fazer com que a gente perceba se aquele órgão que tem esse efeito, vamos dizer, rebote no rosto, pode estar com problemas ou não. Quem vai ensinar a gente isso tudo é Paula Guimarães, que é terapeuta corporal. Seja bem-vinda. E eu achei maravilhoso esse assunto. É muito interessante, muito porque legal. Afeta todo mundo, né? Então, assim, quando a gente olha para a pessoa, a gente já vê o órgão dessa pessoa que, digamos, é mais vulnerável. É aquele que, quando a gente está em desequilíbrio, ele vai ser o atingido. Não é? Por exemplo, algumas pessoas, o fígado, já desde pequeno, às vezes tem órgãos que a gente herda dos antepassados. Então, a avó já tinha um fígado um pouco ruim, ou um intestino preso, aí a mãe, aí a filha, isso vai passando. E isso aparece no rosto, né? Mas pela medicina chinesa, os órgãos e as emoções estão sempre ligadas. Tudo que a gente sente, na verdade, pode afetar um órgão. E também se a gente, digamos assim, estraga um órgão com um alimento inadequado ou bebida, esse órgão vai propiciar aquela emoção. Por exemplo, o fígado é a raiva, né? Então, se a gente bebe mais do que deveria, o que acontece? A gente acaba ficando raivoso, com o fígado sobrecarregado e sentindo mais raiva. E é interessante, porque eu não bebo, meu corpo não metaboliza bem o álcool. É característica de família. Minha família é assim. Ninguém bebe justamente por isso. Mas algo que você come mais pesado já é o fígado que ataca. E aí você sente a boca amarga e você já sente um enjoo. Você fala assim, é o fígado. Quer dizer, a gente, a partir dessas dicas que vai passar pra gente, a gente vai poder ver através das rugas, das manchinhas na pele, quais são os nossos órgãos vulneráveis, né? Isso. Eu falei aqui então, que eu vi na pré-pauta que aqui a gente tem o fígado, né? Então, começando pelo fígado, né? Esses vincos verticais que aparecem nessa região, eles indicam um desequilíbrio no fígado, que pode ser o fígado afetado pela raiva, também pela alimentação, muita fritura, gordura afeta o fígado, né? Bebida alcoólica, alguns medicamentos muito fortes também, né? Então, essa região aparece esse vinco. Por que aparece primeiro esse vinco e não, por exemplo, na testa? A testa já indica o intestino. Então, se a gente tem o intestino preso, ou as pessoas que comem, né, demasiadamente, sobrecarregam o intestino, né, fica com o intestino expandido, vai ter logo, às vezes muito jovem ainda, com aquelas 30 marquinhas, anos, os vincos horizontais na testa. Olha, que interessante. Né? E também, por exemplo, aqui amassando o rosto é o pulmão. Né? Então, se aparece o bigode chinês, que é essa linha que a gente traça aqui do nariz até o queixo, também é relacionado ao pulmão. O pulmão já é relacionado à tristeza, à melancolia. Às vezes esse órgão é vulnerável porque a pessoa passou por uma perda muito grande e ficou com aquela tristeza, aquele luto guardado, né? Pode afetar o pulmão. Como também poluição, outras coisas afetam o pulmão, uma má alimentação. Mas é interessante, né? Como a gente pode ter a emoção, vamos dizer assim, prejudicando o órgão, como o órgão prejudicando as emoções. A emoção. São os dois efeitos que podem atingir a gente, né? Isso. Nunca está separado, né? O estado psicológico, emocional do nosso corpo. E tudo isso reflete no nosso rosto. E aqueles pezinhos de galinha, Joyce, não tem não, mas os pezinhos de galinha, aquelas ruguinhas assim, logo abaixo dos olhos. Então, as rugas, elas contam a nossa história, né, na verdade. Então, quando a gente tem pezinho de galinha, até é muito relacionado ao rim. Toda essa parte embaixo da pálpebra inferior, embaixo do olho, é indicação do rim. Então, tomar mais líquido vai melhorar a olheira, a bolsa nessa região. Aquelas pessoas que têm aquelas bolsinhas bem cheinhas, o nosso ex-presidente Fernando Henrique até fez plástica.
Mas se a gente reparar que ele não me escute, mas está começando a ficar gordinho de novo. Quer dizer, se ele até fez a plástica, mas não mudou os hábitos e não cuidou do rim, essas bolsinhas vão se formando de novo com o tempo, né? É claro. A gente pode usar cremes para olheira, a gente pode fazer plástica, tudo. Mas se a gente não tratar a causa, isso volta também. Com e talvez tempo, né? o efeito não seja tão bom. Então, isso é indicação do rim. O rim sofre com o quê? Com excesso de sal, falta de líquido, né, também. E o rim também sofre com medo, com situações que a gente passa, assim, tanta violência que a gente vive hoje em dia, né? Uma situação, por exemplo, um assalto, uma coisa, o rim imediatamente fica em desequilíbrio, é afetado. E aí a gente pode ter as bolsinhas mais realçadas só de um lado do que do outro? Ou não? Normalmente nos dois olhos iguais? Às vezes um lado é mais que o outro. Esse lado indica, né? Esse rim, né? O rim direito, o rim esquerdo. E o outro rim esquerdo. E a pálpebra superior? A pálpebra superior é o baço e o pâncreas, né? Então, por exemplo, é muito comum no diabético ele ter o olhinho inchado, a parte superior, que o pâncreas não está funcionando tão bem, né? Na produção da insulina e incha essa parte. Ou mesmo a gente que não é diabético, o dia que você exagera um pouco no açúcar, come muito doce ou massa que se transforma em açúcar, no outro dia você amanhece com o olhinho inchado. Você pode olhar o que você comeu no dia anterior. Ou foi um carboidrato ou foi muito açúcar. Ou muito açúcar, porque o carboidrato vira açúcar, no sangue acaba virando. Então incha mesmo os olhos. Né? Quais outras marcas que a gente pode dizer? Você falou de manchas, né? As manchinhas também? Não só as rugas? Dependendo da localização, se a mancha aqui em cima é intestino, se ela for aqui é o pulmão. O nariz é o coração, né? Então, se o nariz, a pontinha do nariz fica muito vermelho, ou o nariz expandido, que a gente vê muito nos obesos, indica que esse coração está muito sobrecarregado, né? O cardíaco, é muito comum o nariz ser bem vermelho na ponta. E aquelas pessoas que têm aquelas microveiazinhas, parece que a pele é tão transparente no nariz que aparecem as veinhas. Então, depende aonde vai aparecer as veinhas, né? Que são as telangiectasias. Isso é muito hereditário também, né? De pele muito clara tem mais, né? A telangiectasia. Os lábios, né? O lábio inferior mostra a condição do intestino. Intestino grosso, o lábio inferior. Então, o dia que a gente come muito também, o lábio expande um pouquinho, ele fica maior. Mais cheinho? Fica inchadinho. Ou épocas, né? Tem época que a gente come. Agora Natal. Vem Natal. Não sei porque que a gente acha que as festas de fim de ano são pra gente se empanturrar. É verdade. Come até passar mal, né? Come, depois não sabe por quê. Expande o intestino de excesso de comida e expande o lábio inferior também. E o lábio superior? O lábio superior é o estômago. Né? Às vezes aparecem fissurazinhas, né, no lábio, pode ser uma acidez no estômago, afta, toda a mucosa da boca é o estômago. E o queixo são os órgãos sexuais, indica a condição, manchas, né? No queixo. Fissuras, às vezes mesmo com a idade vai ficando alguns vincos na pele. É muito comum, por exemplo, na mulher, no período pré-menstrual, né, antes do período menstrual, aparecer espinhas nessa região. É verdade, justamente por isso, né? É o órgão sexual trabalhando de uma outra forma para receber o óvulo, né, o feto. De forma que tudo aparece, né, no rosto. Então é importante a gente ter um equilíbrio sempre no corpo, que esse equilíbrio vai transparecer, né, na nossa face. E é interessante, né? A medicina chinesa é tão antiga e ao mesmo tempo tão atual. Né? Quer dizer, essas são técnicas usadas lá atrás, há milhares de anos, e a gente percebe que dia a dia elas são confirmadas, né? São confirmadas. Eu confirmo isso no meu consultório, eu já tenho 25 anos de experiência clínica, eu vejo isso diariamente, né? Muito legal. Você olha para a pessoa, você já sabe que aquele órgão precisa de mais cuidado. Você pode até não estar sentindo nada ainda. Isso que é mais interessante da medicina chinesa. É um aviso, é um alerta. Um aviso, mostra o desequilíbrio do órgão. Não significa uma olheira, não significa uma doença. O meu rim está doente. Não, ele está em desequilíbrio. Ou eu estou esquecendo de tomar água. Se a gente não cuidar dele, a doença pode aparecer. Pode aparecer com o tempo. Né? Você disse que através de exercícios faciais a gente consegue
melhorar o aspecto do rosto, quer dizer, o lado estético. Mas e de que forma a gente pode também melhorar? Com quais outras práticas que a gente consegue? Já que eu vi, por exemplo, o meu fígado é meu órgão vulnerável. De que jeito que eu posso trabalhar para eu fazer com que esse meu órgão se reequilibre e fique também da forma correta, agindo, trabalhando direitinho com o meu corpo? Então, o fígado, o fígado ele se beneficia com coisas bonitas. Só de você ver coisas bonitas faz bem para o fígado, uma paisagem, uma praia, um quadro, um museu que você vai, pessoas bonitas fazem bem para o fígado. Já assim, quando a gente vê muita tragédia, tristeza, isso afeta um pouquinho o fígado. Também, se a gente comer mais folhas verdes, amargas, tipo rúcula, catalônia, escarola, folhas assim, bem verde, bem escuro, fazem bem ao fígado. Né? Evitar frituras, é claro, álcool. Mas tem exercícios que a gente possa fazer também? Dizem que o Tai Chi Chuan ajuda bastante, a trabalhar todos os órgãos, né? Tem exercício, tem acupuntura, tem o shiatsu, que é nessa linha mais oriental, né? Mas uma vida saudável, né? Equilibrada, de uma forma né? geral, E que exercício a gente pode fazer para a gente melhorar o aspecto do rosto, da pele? Eu queria ensinar assim, um exercício para cada parte do legal, rosto. melhor ainda. Porque aí as pessoas podem fazer em casa um pouquinho, né? Muito legal. Então, para essa parte aqui, esses vincos horizontais, a gente coloca os 3 dedos, né, na fronte e tenta levantar a sobrancelha. E os 3 dedos seguram, não deixando a sobrancelha subir. A gente segura e levanta, tenta levantar a sobrancelha. Segura para não franzir a pele e faz força para levantar. Isso então, ajuda? Ajuda o músculo frontal, fortalece, né? Vai segurando isso. Interessante, isso. Né? E quantas vezes? Aí faz umas 8, 10 vezes e relaxa. Aí depois pode repetir de novo. É como se fosse uma ginástica mesmo, né? Que legal. Tem também dos olhos, para a pálpebra, né? Que a pálpebra ela vai caindo com o tempo, né? É verdade. Então segura a sobrancelha embaixo e faz força para fechar a pálpebra, isso. Segurando o músculo. Quer dizer, sempre a gente segura o músculo para o movimento ter uma certa dificuldade para trabalhar essa musculatura. É como se fosse pôr um pezinho, né, na perna para fazer o exercício. É uma musculação facial. Uma musculação, uma yoga, uma tonificação facial, né? Muito legal. Então força bem para fechar. É importante sempre a gente fazer com a coluna ereta. Sim. A postura é importante para tudo, né? Muito importante, para não tensionar a cervical, a coluna. Então esse para a pálpebra, né? Aí também a gente faz para o nariz, porque o nariz ele vai ficando flácido, esse músculo nasal, né? E aí o nariz vai caindo, a gente acha que o nariz cresce, não. O nariz cai, a pontinha vai caindo com a idade, pela flacidez muscular. Então abre e fecha esse músculo. Só abre e fecha a narina? Só abre e fecha, fecha. Umas 10 vezes, você abre, depois se relaxa e aí vai repetir 10 vezes de novo. Olha, esse exercício a gente pode fazer até enquanto dirige, enquanto está no trânsito. Esse exercício não compromete a atenção, tranquilo, é verdade. Dá para fazer. E aqui pro bigode chinês? Então, pro bigode chinês, você fecha o cantinho da boca. Cantinho da boca? Isso. E mastiga, como se você não tivesse dente. Mastiga com o lábio. Isso. Esse fortalece esse músculo aqui em volta, olha, tá vendo? Mas fortalece aqui em cima do lábio também, né? Também. A gente percebe a musculatura, né? Isso, porque a tendência é a boca ir caindo e esse exercício não deixa cair, não deixa formar o bigode. É muito bom, é forte. A gente começa a esquentar o lábio. Porque ativa a circulação, Ativa a circulação. Tem algum exercício para a gente fazer para não perder a flacidez, não perder o tônus? O contorno, né, aqui do rosto. Então, esse a gente joga a mandíbula para frente, joga o queixo para frente, faz um beicinho, né? O lábio de baixo que sobe, isso. Sobe bem e volta. Vai e volta. Então, trabalha até o pescoço, todo, né? Pescoço e contorno, né? Que legal. Que é muito comum essa parte ir caindo, né? Assim, E principalmente aqui, onde a gente fala papadinha, né? A papada tem um específico para papada. Que legal! Que é muito bom. A gente acabar com a papada. Então, da papada a gente levanta o queixo, põe a língua para fora, isso, vai e volta com a língua. Olha como mexe o músculo da papada. Olha, é verdade, que legal.
Então, esse não dá para fazer dirigindo. Tem não, que esse não dá, mas faz em casa. Então, vai e volta umas 10 vezes, relaxa. Aí é importante empurrar um pouquinho o queixo para cima. Para cima, né? É. E aí trabalhar bem essa parte mesmo. Trabalha, legal. e já trabalha todo o pescoço, até o colo. Porque é engraçado, as mulheres principalmente se preocupam em cuidar da pele do rosto, mas do pescoço não. Então o rosto fica sempre bem hidratado, bem estimulado pelas massagens, mas o pescoço não, aí fica com o rosto bonito e o pescoço enrugado, não adianta nada, e aparece, né, o pescoço aparece muito. Ai, a gente não pode esquecer, né, do pescoço. Até aquelas ruguinhas entre os seios, não é não? É. Porque para muita gente a gente não repara, mas a gente fica com ruga no meio do seio, tem que cuidar, né? Sabia não, Tim? Fica assim, é que você não repara, mas nós mulheres reparamos. Tem mais alguma ginástica para a gente fazer? Ou olha, basicamente são essas mais fáceis para a gente mostrar? É um de cada, mas tem coisas muito simples. Por exemplo, um beijinho é um exercício, né? Para os lábios, por exemplo, se a gente fizer assim, né? faz um biquinho e dá bastante beijinho. Já é uma tonificação, já é um estímulo, do lábio. Né? Mesmo passar o batom de uma forma exagerada, quando a gente passa o batom e esfrega um lábio no outro, também já é para o lábio. Um estímulo, né? Isso, um estímulo. Olha, é claro que a gente poderia ficar aqui horas e horas falando com a Paula e ainda faltar tempo, porque são milhares de anos de um aprendizado. Os orientais sabem disso, quanto que eles usam no dia a dia, técnicas não só para beleza, mas para a saúde mesmo, e perceber que o nosso corpo fala. A gente só tem que falar a mesma língua que o nosso corpo, e para isso você tem que ficar atento aos sinais. A Paula Guimarães volta mais vezes ao programa, mas para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dela, o site é o www.okido.com.br e o telefone de contato é o 3262-3994. Também tem o DVD, ó, com os exercícios faciais. Deixa eu mostrar aqui, ó. Bem fácil mesmo, qualquer informação que você queira, você pode adquirir através do site. Queria agradecer demais a Paula Guimarães. Obrigada pela participação, adorei, viu? Também a Joyce, obrigada. Espero que vocês voltem mais vezes, porque a gente tem muita coisa para aprender ainda, né? Sucesso para vocês, viu? Muito bom. Obrigada. Olha só! Gente do céu!